Ok. Bom, como eu havia prometido para vocês, eu vou falar a respeito da repetição durante essa live. E eu quero começar com uma história real. Estava vendo um vídeo essa semana de um casal que estava no supermercado. E de repente, esse homem e essa mulher começam a discutir. Vendo essa discussão, um outro homem chega e vai defender aquela mulher que, na visão dele, estava na iminência de ser mais uma vítima de agressão. E no momento em que ele vai defender essa mulher, o que que acontece? Essa mulher que estava sendo agredida verbalmente, ela agora vai para cima desse homem que vem para defendê-la e começa a agredir esse homem fisicamente. Então, aquele cenário ali me chamou muito a atenção. Havia uma pessoa gravando a interação dos três e eu fiquei impressionado de ver aquela cena ao vivo e a cores de uma situação que coloca muita gente dentro de um ciclo de repetição. O que estava acontecendo naquela cena? Aquela mulher estava sendo vítima das agressões verbais do marido. Então, ela era uma vítima real. O marido era o que nós chamamos de perseguidor. O perseguidor pode ser um acusador, pode ser alguém que de alguma forma está convidando a pessoa a se sentir mal, a expressar alguma emoção negativa, tristeza, raiva, medo. Então, aquela mulher estava sendo vítima e aquele marido estava sendo perseguidor. Quando esse segundo homem vê a cena e vai tentar proteger a mulher, ele vai entrar nessa cena como quem? Salvador. O salvador real é aquele que, ao ver uma vítima real, vai fazer alguma coisa que a vítima não pode fazer por si só. Eu estou relatando aqui esse caso que aconteceu no mercado, mas tem outros casos que a gente pode colocar esses três personagens de forma muito direta. O caso, por exemplo, de uma pessoa que está sendo assaltada e ela chama a polícia. Então, tem um perseguidor real, o assaltante, tem uma vítima real, a pessoa que está sendo assaltada, que não tem como reagir, principalmente diante de alguém que está portando uma arma. E a única pessoa que pode entrar nesse circuito para livrar a vítima do perseguidor é o policial, que é um salvador real, vai livrar o cidadão ou a cidadã desse perseguidor, que é o assaltante. Então, nesse caso, nós temos também essa configuração, né? Aparentemente, uma mulher que é o sexo mais frágil e está no DNA do homem, de um homem de verdade, de um homem de caráter, defender uma mulher, e aquele homem vendo outro homem, independente se é pai, se é marido, se é avô, sendo uma ameaça para aquela mulher, ele faz o que inconscientemente todo homem faria, vai defender. Mas o que que acontece quando ele vai defender aquela mulher? Não era uma situação, vamos lá, deixa eu mudar aqui. Era uma situação, sim, de uma vítima e um perseguidor, mas esse também era o cenário de um jogo psicológico. E presta bem atenção, eu não estou aqui sob hipótese nenhuma, tá? Validando nada, justificando absolutamente nada. Eu sou rigorosamente contra qualquer tipo de violência. O que eu estou mostrando para vocês é que existe algo que está por trás, que nem aquela mulher sabe, nem aquele homem sabe. Eles estavam fazendo parte de um jogo psicológico chamado triângulo dramático. No triângulo dramático existem três personagens, mas não necessariamente três personagens. Por quê? O triângulo não envolve necessariamente pessoas, ele envolve papéis.
Então, o que que aconteceu naquele momento? Aquele homem que foi intervir numa discussão de casal, querendo livrar aquela mulher de ser uma possível vítima de uma agressão que começou verbal, mas poderia escalar para agressão física, ele vai ajudar. Mas o que que acontece? Houve toda essa mudança. A mulher passa a agredir fisicamente aquele homem que estava tentando livrá-la de ser vítima de uma agressão. Agora, preste atenção no que aconteceu aqui com esse homem. Ele mudou. Ô, Diógenes, que bom ver você aqui. Um grande abraço. Aquele homem que tentou livrar aquela mulher daquela discussão de casal, ele passou pelos três papéis. Quando ele vê o casal discutindo, ativou nele o quê? O Salvador. Boa noite, comandante. Doutor, pastor, Silvio. O mais importante título que a gente tem é servo. Servo do Deus Altíssimo. Deus te abençoe, Diógenes. Então vamos lá. Uh, aquele homem passou pelos três papéis. Primeiro, vendo uma discussão de casal, ativou nele o Salvador. Ele sentiu um ímpeto de fazer alguma coisa, de livrar aquela mulher daquela situação. Tá? E já falei antes, né? Uma coisa é o que está no DNA do homem, de proteger mulheres, mas outra coisa é um movimento dentro de um jogo. Então, aquele homem passou pelos três papéis. Primeiro, o do Salvador, quando ele tenta livrar aquele casal, ou mais especificamente aquela mulher, daquela dinâmica de ser vítima de agressões verbais. Mas no momento em que ele vai ser salvador da mulher, automaticamente ele tem que exercer um segundo papel. Se ele vai livrar a mulher do perseguidor, para fazer isso, só tem um jeito. Ele tem que virar perseguidor de quem está perseguindo. Então, no momento em que ele foi defender a mulher do marido, que estava perseguindo a mulher, ele virou perseguidor do marido. Então, olha que já mudou. Ele começou como o salvador da mulher que era vítima e agora virou perseguidor do marido que estava perseguindo. Percebem a confusão? Para quem chegou aqui agora, só vou contextualizar brevemente para vocês. Eu estou relatando a cena de um cliente de supermercado que viu um casal discutindo, ele foi defender a mulher e essa mulher acabou batendo nele. Esse é o resumo da ópera. Então, esse cliente, inicialmente, salvador. Mas, para ser salvador da mulher, ele tem que ser perseguidor do marido que estava perseguindo a mulher, criticando, acusando, gritando com ela. Mas o que que acontece? No momento em que ele entra no circuito, a mulher que antes estava na posição de vítima, agora, vendo o Salvador, ela sai da posição de vítima e vira salvadora do marido. Ela também já mudou de papel. Ela vai defender o marido que agora está recebendo o ataque de uma pessoa de fora. E ela vai defender o marido e vira de vítima, vira perseguidora daquele outro homem. Então, olha a confusão que isso gera. Para quem está aqui comigo no Zoom, eu vou até abrir aqui um quadro para poder facilitar essa compreensão, porque realmente essa estrutura é complexa. Perceber essas mudanças, como é que isso acontece tão rapidamente. Uma pessoa, uma hora está salvando, daqui a pouco já está perseguindo. Então,
essa é uma dinâmica que acontece não só num momento como esse, mas isso também pode acontecer no dia a dia. Deixa eu só puxar para cá essa tela aqui, ó. Vocês que estão aqui comigo, aqui no Zoom, tá? Inclusive você que está participando aqui da live, tem um grupo. Se quiser, só me manda o inbox que eu mando para você o link para você entrar no grupo, porque lá no grupo eu envio para o pessoal o link do Zoom, que aqui no Zoom dá para a gente interagir. Inclusive, quando eu terminar essa live, quem estiver aqui no Zoom vai ter a possibilidade de interação, fazer perguntas, abrindo o microfone, para haver uma interação maior, porque eu sei que o assunto é bem complexo. Então, olha aqui, perseguidor, tá aqui o triângulo, tem o perseguidor, salvador e a vítima. Isso aqui não é quem a pessoa é, são os papéis que são desempenhados, né? Então, uma hora a pessoa está desempenhando o papel de vítima. Como é o papel da vítima? É a pessoa que se sente impotente, sem saída, incapaz de fazer alguma coisa, tá? Ou seja, ela pensa assim: nada disso aqui, nenhuma solução dessa aqui depende de mim, depende de uma outra pessoa. Alguém precisa fazer alguma coisa para que eu consiga sair desse cenário. Esse é o pensamento por trás de alguém que fica numa postura de vítima, tá? Agora, a vítima aqui não é vitimismo no sentido pejorativo da palavra. A vítima é um modo de se colocar no mundo. De onde vem esse sentimento de ser vítima? De onde vem esse sentimento de impotência, de incapacidade? Esquece por um minuto a história que eu contei, porque de fato, no caso de um homem contra uma mulher, ela é sim vítima. Tem a questão física do homem, e uma série de fatores aqui. Mas vamos esquecer essa questão da relação marido e mulher, vamos abrir isso aqui para as relações sociais de forma geral. Quantas pessoas você conhece que se colocam na vida exatamente dessa forma? Como alguém que não tem potência, alguém que não se sente capaz, alguém que não se sente muitas vezes até mesmo útil, sem conseguir encontrar uma saída. O que que é isso? É a posição da vítima, é o discurso da vítima. E de onde é que vem isso? Ninguém nasceu assim. Então, esse é o discurso da vítima. Mas se tem um discurso da vítima, tem também o discurso do perseguidor. A pessoa que se coloca nesse papel, que exerce essa função, é a pessoa que está sempre procurando alguma coisa para criticar. São pessoas que constantemente estão fazendo cobranças, estão culpando alguém. Esse é um discurso muito comum do perseguidor. Em alguns trabalhos, esse perseguidor é chamado de acusador. E acusador nos faz lembrar de algo que não é muito bom, porque essa é a tradução do nosso inimigo, que é Satanás. Essa é a função dele, do adversário, do acusador. Então, o perseguidor faz esse movimento de acusar, de querer controlar, de atacar, de querer fazer a pessoa se sentir diminuída, impotente, vítima. Essa é a função do perseguidor. Esse é o discurso, essa é a dinâmica do perseguidor. E se tem vítima, é porque tem perseguidor. E quando tem vítima e perseguidor, para fechar o triângulo, tem que ter o salvador. Qual é a postura do salvador? É aquela pessoa que quer consertar tudo. É aquela pessoa que não consegue olhar alguma coisa e pensar assim: eu posso fazer, então eu devo fazer. Então, ela sempre tem esse movimento de pensar: se eu posso fazer, eu devo fazer. Só que no impulso, essa pessoa não avalia o contexto, não olha o cenário como um todo.
vou relatar uma cena semelhante a essa que eu relatei do mercado, que eu vivenciei no Paraná. Uma vez eu estava voltando de carro, era noite, estava indo para casa e eu estava numa subida, andando lentamente, havia um sinal fechado à minha frente e eu vejo um casal, a mulher na frente, o homem atrás. E de repente essa mulher olha para trás e aquele marido olha para ela, aquele homem olha para ela, ele fecha a mão e sai correndo em direção a ela. Quando ele fecha a mão e sai correndo em direção a ela, eu já tirei minha mão do volante, fechei também e já ia puxar o freio de mão do carro e abrir o carro e ir atrás dele para poder segurar e não deixar ele fazer o que aparentemente ele ia fazer com aquela mulher, que seria agredi-la. Me veio esse ímpeto, mas eu olhei aquela cena e falei: calma, deixa eu olhar essa cena primeiro e não agir com o impulso do homem que vai querer defender. Deixa eu olhar para ver se isso. Que cena realmente é essa aqui? E o que que aconteceu? Ela ficou dando volta em torno de um carro, gritando: para. E ele falando: eu vou te pegar, eu vou te pegar. E eles ficaram dando volta em torno do carro. Daqui a pouco, ele reduziu. Aí ela viu que ele tinha reduzido a velocidade, não estava correndo mais. Aí ela parou de correr e continuaram caminhando. Ela na frente e ele atrás. Talvez inconscientemente, vendo um farol do carro se aproximando, sem saber, né, se era um homem, se era mulher, mas era uma terceira pessoa que estava dirigindo aquele carro, que no caso era eu. E inconscientemente, talvez eles fizeram aquele movimento para tentar me atrair para dentro de um jogo psicológico. Então, para quem não está acompanhando a live aqui desde o começo, eu reforço: não sou, nunca fui, tá? Não estou aqui, em hipótese nenhuma, justificando nenhum tipo de violência, seja violência psicológica, seja violência verbal, principalmente física. Mas o que eu quero deixar claro é que existem movimentos inconscientes. Tem algo por trás, tem um jogo psicológico por trás, tem um código que está ativando, programando essas pessoas para fazerem esses movimentos, tá? Então, isso aprisiona a pessoa. Aprisiona quê? A um padrão. Quantas vezes as pessoas já disseram umas para as outras: olha, cuidado, você está se envolvendo demais. Cuidado, você está sendo bonzinho demais. Cuidado com esses movimentos que você está fazendo. Mas muitos acabam não ouvindo. Por quê? Porque existe um circuito por trás. E eles vão justificar os movimentos para manter o circuito. Por quê? Esse circuito tem um sentido para essas pessoas. Esse circuito dá para elas uma resposta. Qual a resposta? Esse circuito dá para elas uma falsa resposta para a pergunta: quem é você? A pessoa pensa que é aquilo que faz. Então, se um dia essa pessoa agiu como alguém que está sempre disponível para consertar tudo, e isso foi validado, a tendência dessa pessoa é continuar se colocando na vida como um ou uma salvadora, um salvador. Se a pessoa um dia foi colocada na posição de vítima, sentiu a angústia de se ver impotente diante de um cenário e acreditou que a melhor defesa é o ataque, para nunca mais ficar na posição de vítima, essa pessoa vai para onde? Para a posição de perseguidor. Um dia alguém me perseguiu, não quero ser perseguido. Para isso não acontecer, eu vou perseguir. E por outro lado, tem gente que um dia foi colocado numa situação, se viu impotente, incapaz de fazer alguma coisa, mas ganhou algo
por isso. Teve um benefício, teve um ganho secundário. Alguém chegou e disse: ah, coitadinho, coitadinha. E aí isso pode ter criado a ilusão de que na hora não foi bom, mas depois tem um ganho secundário. Um dia eu chorei, mas depois eu ganhei um bolo de chocolate. Deixa eu só contextualizar aqui o bolo de chocolate que apareceu do nada, né? Um menininho, um dia, teve uma cena de que o pai chegou em casa, embriagado, brigando com todo mundo e xingando todo mundo, e a vizinha ouviu. No outro dia, a vizinha leva um bolo de chocolate e dá para o menino. Fala assim: olha, eu trouxe um bolo de chocolate para você. E aí ela senta lá, conversa com a mãe, ouve mais detalhes da história, e aquele menino está ali se deliciando com aquele bolo de chocolate. Então, ele só ganhou o bolo de chocolate porque na noite anterior o pai estava bêbado em casa brigando com todo mundo. Então, olha o funcionamento do código. Olha como é que isso é terrível. Então, tem gente que muda o papel e a pessoa não muda o papel para poder mudar o problema. Ela muda de papel para poder manter o jogo, para poder manter a estrutura. Aquela mulher do mercado saiu da posição de vítima e foi para perseguidora. Porque aquele homem estava fazendo alguma coisa de errado, por mais que tenha um ditado em que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas quando se trata de uma possibilidade de uma agressão verbal escalonar, a maioria dos homens não vai levar esse ditado em conta. Vai se posicionar, vai fazer alguma coisa, vai dizer alguma coisa. E aquela mulher se coloca contra ele. Mas isso é um movimento inconsciente. Ela não estava contra ele, ela estava a favor do jogo, inconscientemente. Esse é o movimento. Agora, existe algo ainda mais profundo aqui. E o que que é? Existe um código invisível que mantém isso rodando também dentro da pessoa. É o código de desordem e evitação, de vitimismo e o de obstinação. Porque a pessoa tem uma desordem interna, ela vai viver de acordo com o triângulo dramático, querendo tentar ordenar a sua vida, assumindo o controle dos papéis dentro do triângulo. Mas ela não consegue fazer isso. Então, é uma situação, é uma engrenagem dentro de uma estrutura que é o jogo para manter a pessoa aprisionada sem saber. Então, vem a pergunta: como sair dessa situação? Porque é um problema dentro do outro. E eu pergunto para você: quem é você quando você se sente pressionado? Quem é você quando você sente que está sendo injustiçado? Quem é você quando você percebe situações onde você sabe que pode fazer alguma coisa, você sente o ímpeto de fazer? Quem é você? Você é aquela pessoa que está sempre criticando, atacando, culpando. É interessante que o ser humano tem um medo terrível. Muitas vezes é preferível uma dor conhecida do que o vazio do desconhecido. Por isso que muitas pessoas vivem presas dentro de um código, vivem presas dentro de um padrão, ainda que esse padrão traga dor, ainda que esse padrão traga frustração, mas elas estão vivendo algo que elas já conhecem. Elas já sabem qual que é o início, qual é o desenvolvimento e qual vai ser o desfecho, qual vai ser o resultado final.
e isso dá para elas uma ilusão de controle. Só que isso é inconsciente. Não é que a pessoa faz conscientemente. Ah, eu sei que se eu brigar com alguém num supermercado, outra pessoa vai tentar interferir, aí eu vou brigar com essa pessoa que está interferindo, e isso vai dar para mim a ilusão de controle, da manutenção desse papel. Não, não é isso, é inconsciente. Então, nós precisamos olhar para isso, né? E qual é a saída para isso? Nós precisamos voltar à origem. A desordem começa quando nós não sabemos responder a pergunta: quem é você? E eu quero perguntar para você aqui na live: você já caiu em algum papel? Já foi convidado e aceitou o papel de perseguidor, salvador, vítima? Seja honesto com você mesmo e olhe para isso, para poder sair desse triângulo. E você que está aqui na live, eu quero te convidar a continuar comigo segunda-feira que vem, né? Estarei fazendo mais uma live. Na terça-feira também estarei fazendo outra live, né? E tem algo que precisa ser visto, porque enquanto nós não enxergarmos esse código invisível, ele vai continuar rodando dentro de nós, nos levando a repetir. Então, quero agradecer a vocês pela participação. Vou dar uma atenção aqui para o pessoal que está no Zoom, mas lembre-se disso. Ter consciência é o começo da liberdade. Então, se quer ter mais consciência, espero vocês no próximo vídeo. Uma boa noite para todos e muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Deus abençoe. Espero vocês segunda-feira que vem na próxima live e continue me acompanhando nos stories porque tem muita novidade vindo por aí. Deus abençoe. Sani, seja bem-vinda. Estou encerrando, mas se quiser, Sani, entra lá no link aqui que está lá no grupo para a gente poder continuar um bate-papo aqui explanando um pouco mais sobre isso aqui no Zoom. Deus abençoe. Um grande abraço, comandante. Ô, Diógenes, já aposentou? Já está coronel? Grande abraço aí para todo mundo. Deus abençoe, hein? Bom, deixa eu voltar aqui com vocês aqui no Zoom. Deixa eu fechar esse quadro aqui. Não estou conseguindo fechar o quadro porque. Gente, aqui que eu estou tentando fechar esse quadro aqui para voltar para a tela cheia. Travou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Que agora está tudo travado aqui. Não tô conseguindo. Deixa eu entrar. Acabou. não, mas Vou entrar por aqui. para mim aqui só está aparecendo você e aí o gráfico embaixo do Salvador, o perseguidor e o vítima. Mas se eu passo para o lado, some o quadro e aparece só você, aqui Uhum. no meu celular. Eu estou tentando fechar aqui o quadro para minha tela e não, eu não consigo fazer nada aqui. Travou. Tá bom. Calma aí. Entrar pelo aplicativo.
Ó, gente, é muito espiritual. Meu Deus do céu. Ó, aqui no celular eu não consigo entrar e pelo MacBook eu também não estou conseguindo entrar. Bom, Mas você está conseguindo ver a gente e ouvir do outro lado? ouvir, eu consigo ouvir, mas a minha tela aqui não está dando para ver vocês, porque tá o quadro e Sim. a minha imagem. Mas deu para ouvir. No caso, para mim aqui, eu vejo você e o quadro. Não sei se as outras pessoas, tem mais gente aqui com a gente, se consegue ver isso também. Ah, não, aqui. Agora, pronto, agora consegui aqui, ó. Hum, Agora eu encerrei aqui o quadro, estou vendo você, tem eu, você e a Vivian aqui. ok. Estamos nós três aqui agora. Sim, Vou permitir aqui agora dúvidas para a gente ter uma interação aqui ao vivo. sim, É, deixa eu, deixa eu falar aqui um pouco, não explanei isso muito na live, mas deixa eu falar sim, aqui a respeito do código DEVO. sim, A partir de observações clínicas, o que que eu comecei a perceber? Não existe nenhum transtorno, nenhuma doença mental, nenhuma patologia, nada que você possa encontrar a ordem em todos os transtornos e todos eles têm uma desordem. Alguém poderia até dizer assim: ah, mas e no toque? A pessoa que tem toque é uma pessoa tão meticulosa, tão ordenada. Só que essa tentativa de ordenar aquilo que está fora, na verdade, é uma compulsão em contraste com a desordem que está dentro. Ficou claro? sim. Então, a pessoa que tem transtorno Bem, obsessivo compulsivo, que é aquela pessoa que quer tudo muito certinho, muito meticuloso, milimétrico, etc., é alguém que está meu tentando marido, organizar fora porque existe uma desordem que está dentro. sim, Então, a palavra, por isso que eu disse para você, uma palavra para poder conectar com tudo: desordem. Depois dessa palavra, desordem, vem o quê? Evitação. Qual é o movimento da evitação? O ego, que é o eu, protege a pessoa, faz ela evitar entrar em contato com algo que precisa ser trazido para a luz, precisa ser trazido para a consciência. E às vezes, isso que é tão impactante para a pessoa, isso que está desordenado, que está fora do lugar, né, e que a pessoa evita olhar para isso, porque teme sofrer, é algo tão simples, aparentemente, mas que para essa pessoa causou um grande impacto. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não gostava de parabéns para você. Só que o problema dela não era com parabéns para você. Era porque o pai e a mãe discutiram de noite enquanto ela estava dormindo. Ela acordou com a discussão dos pais e ela ouviu o pai dizendo para a mãe: parabéns. Então, o parabéns era um deslocamento de uma angústia, ou seja, o medo dos pais se separarem, que estava dentro dela, agora mudou de lugar, foi colocado fora. Onde? Na expressão parabéns.
Que parabéns é a mesma coisa que parabéns. A fonética é quase que idêntica, só muda o finalzinho. E a própria entonação, né? Ninguém diz parabéns para. Não, é parabéns. Então, tem a mesma. Então, depois da desordem, vem o quê? Evitação. Aí, o próximo movimento é o vitimismo. Só que não é o vitimismo daquela coisa da pessoa se fazer de vítima, não é nada disso. É o vitimismo enquanto um sentimento de impotência diante dessa desordem, que a pessoa não consegue nem olhar para isso, e ela se coloca na vida ou com um discurso de impotência, de não posso, não consigo, não sei, não dou conta, ou às vezes com um discurso de vingança, que aí é o perseguidor, ou como salvador. Porque os três partilham de um mesmo movimento, os três estão interligados. O perseguidor muitas vezes persegue porque um dia foi vítima, ou porque está identificado com outro perseguidor. O salvador salva também porque um dia foi vítima, então quando salva o outro está salvando a si mesmo. E a vítima é vítima porque um dia foi vítima e ela se mantém como vítima, se sentindo impotente. Aí nós temos um outro movimento, o último, que é a obstinação. Por quê? Depois de passar por esses três, a pessoa acaba acreditando que ela é aquilo que ela faz. Até porque ela acredita que é maior do que ela. Eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente, então eu sou assim. E a obstinação também no sentido de fazer sempre o mesmo percurso, querendo chegar num lugar diferente. E quando a gente entende tudo isso, sabe, já chegou à conclusão disso e quer mudar e não consegue. Não consegue porque não é tão simples assim. Existem mais camadas. Eu trouxe aqui um panorama, mas Sim, não é só isso. Consciência é uma coisa. Transformação é um processo. Você vê algo, mas a gente acha que é aquilo ali. Mas existem outras camadas, e é exatamente isso que eu falo no Origem. O Origem é para mostrar todas as camadas que colocam a pessoa dentro de um movimento de repetição. sim. Herança familiar, escolhas inconscientes, identificações, tem uma série de fatores que precisam ser vistos em conjunto, para enxergar a estrutura como um todo e saber exatamente onde é que precisa começar a mudança. Sim. Eu tenho essa plena, eu tenho essa consciência de que é assim, ó, não sei se a outra menina está falando, se eu posso falar, ou... Não, pode falar, agora só estamos eu e você aqui. Ah, tá. Pessoal, eu tenho essa consciência, entendeu? Eu já estudei